Alô, galerinha! Então, a galera tá pedindo bizu aí. Assunto que eu acho certo para prova de sargento é trigonometria. Então, vou dar o bizu e eu vou lembrando de algumas questões aqui, vou falando para te ajudar aí, para você arrebentar nessa prova que eu quero ver você sargento. Se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda a chucrute, criatura. Vamos que vamos! Vamos lá então, trigonometria. Primeira coisa, moçada, que eu acho interessante na trigonometria, ó, círculo trigonométrico. Então, tá zarando aí, né? O círculo não saiu perfeito. Chucrute, eu fiz o círculo trigonométrico. Então, primeira coisa que eu sei. Lei dos eixo dos senos, ou para você lembrar, dos sensônicos acordados, então ele está em pé. Eixo dos consônicos, ou eixo dos cossenos. Coisa que eu tenho que saber, cara. Então, por exemplo, quando a gente fala uma volta completa, a gente está falando de quanto? Isso, fala mais alto que eu não estou ouvindo. Também não continuo sem ouvir. Captei. 360, boa. Chucrute, se eu tenho 360, se eu tracei dois eixos, cada quadrante, por isso que é quadrante, 90 graus. Então eu tenho 0 graus. Andei aqui, tenho quanto? 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Esse símbolo aqui é de côngruo. E se eu continuasse mais 90? Ia ser 450. Isso são arcos congruentes. Então, isso aqui é infinito. 360, tem duas voltas 720, três voltas 1080, 1440, 1800, acho que é isso. E vai indo até o mais infinito. Pra cá, cidadão, é positivo. Aqui, é porque eu tô fazendo para você passar, mas era para escrever aqui, círculo trigonométrico. É o bizu. Chucrute, se eu tiver voltando, se eu for ao contrário, é menos. Então se eu tô no zero, se eu andei para cá, cheguei até aqui, o 270 é côngruo ao menos 90. Chucrute, entendi. É só isso. Na parte inicial do círculo trigonométrico, sim. Tem outra coisa que eu acho importante, que às vezes o candidato esquece. Moçada, desde que o mundo é mundo, 180 graus é congruente, ou igual, né? Vou botar igual a π. Então eu poderia falar para você que 180 graus é π radianos. Então aqui, se eu dou meia volta de 0 a 180, eu posso chamar isso aqui de π. Chucrute, se fosse aqui na metade, isso aqui é igual a quem? Fala pro Chucrute. Boa! π sobre 2. 90, 180, ó. 1π sobre 2, 2π sobre 2, ó, aqui deu π, por isso que eu cortei aqui. Ficou todo manchado, o diretor vai encher o saco aqui depois, mas beleza. E aqui? 3π sobre 2, por quê? 3 vezes 90 é 270. Que lindo, que lindo! Chucrute, aqui vale quanto? 2π. Então isso que é o lance do π, é só isso, cidadão. Lógico, qualquer ângulo. O maluco aqui não gosta de matemática, mas se eu quiser saber quanto vale 72 graus, regra de 3 básica. π, 180 vale π, 72 graus vale x. Aquela famosa regra de 3. Que lindo, chucrute. Então eu tenho que 180x igual a 72π. Dá para simplificar? Você faz devagarzinho por 2 para tu não errar. Eu vou fazer logo por 18. 18 dá 10. 18, 36, 34. Dá por 2 ainda. Tchau, tchau. Então ficou 2π sobre 5. Vamos ver se eu acertei? π, 180. 180 por 5, fala pra mim. 36. 36 vezes 72, acertei. Então se eu te der em π, se eu te der em graus, tu pode passar para π. Se eu te der em π, por exemplo, quanto é 3π sobre 5? Aí ficou molezinha. Tu vai pegar π e substituir por 90. 90 por 5 dá 18. 18 vezes 3, 54. Boa, falou, acertou. Então, primeira coisa que tu tem que saber na trigonometria. Círculo trigonométrico, radiano, graus, se localizar. Show? Continuando. Vou fazer outro círculo trigonométrico aqui, ó. Presta atenção, vou fazer maior para você entender o que eu tô falando.
Tá azarando aí, né? Tá fazendo coisa. Não adianta, Chucrute acerta mesmo. Vamos lá. Ah, Chucrute, você fez a regência. Fiz de propósito, pô, uma brincadeira. Larga de mimizinho. Ah lá, Chucrute, vamos entender os arcos notáveis? Então, primeira coisa. 30, 60 e 90. Então, coisas importantes que você tem que saber, criatura. Eu não consigo entender como é que o cara erra isso. Então, vamos lá. 90, dividir 3 iguais, então 30, 60 e 90. E olha que lindo, cara. Quando eu pego 30 graus, quando eu... Pá! Ah! O que que tá me dizendo? Se eu jogar pra cá, pra cima... Pá, pá, pá. Nossa, que reta horrorosa, Chucrute. Tá, dane-se. Não, tá muito horrorosa. Tem toque? Não, é o diretor aqui, porra. Maluco, tem toque. Ah, Chucrute, se eu jogar pro eixo do seno, vai bater na metade. Por isso que até o cara de português sabe que o seno de 30 graus vale quanto? 0,5 meio. Putz, mas se você entender, a trigonometria fica gostosa, fica boa, cara. Olha aqui. Na verdade, o que é um círculo trigonométrico? É uma circunferência de raio 1. Ah! Então aqui vale a unidade. Olha aqui. Vou traçar um triângulo retângulo. Ah! E aqui vale quanto? Fala pro Chucrute. 30 graus. Putz, se eu tenho 30 e 90, se eu jogasse na fórmula do seno, você lembra qual é a fórmula do seno? Isso! Cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, então o seno de 30, Chucrute, seria o quê? Se eu pegasse uma régua aqui, 30 graus, um transferidor, jogasse aqui, ia cair na metade. Então o seno de 30 seria o quê? Cateto oposto. Então esse pedaço deu meio. E a hipotenusa deu 1, que é o oposto a 90. Por isso que o seno de 30 é meio. Foi ou não foi? Nada mais do que um círculo trigonométrico. Chucrute, se eu quisesse saber o cosseno, eu ia pegar a régua aqui, ia medir cateto adjacente, cateto oposto é o que está de frente, o adjacente é o que está do ladinho, coladinho. Ah, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu for pegar o cosseno de 30, o cosseno de 30 é quem? Fala pro Chucrute. Cateto adjacente é do ladinho, coladinho, é esse valor, e na régua ia me dar raiz de 3 sobre 2. Foi ou não foi? Dividido pela hipotenusa. Foi, todo mundo entendeu isso? Então, se eu pego raiz de 3, 1,7 dividido por 2, dá 0,75. E por que eu estou falando isso para você? Olha aqui, Chucrute, se eu fosse por 60. Ah, o 60, quando eu jogo para cá, dá raiz de 3 sobre 2. 0,75. Sabe quanto dá o cosseno de 60? Meio. Chucrute, se fosse 45 aqui no meio, pá. 45 ia me dar raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2, 1,4 sobre 2, 0,7 mais ou menos. Raiz de 7 é 7, 17, 85, desculpa, aqui é 0,85. Foi ou não foi? E olha que maneiro, coisas que eu quero que você aprenda na trigonometria. Se eu estou aumentando o ângulo, o meu seno no primeiro quadrante está aumentando. E eu, quando te ensinar funções trigonométricas, eu vou te falar isso. Ó, seno está crescendo, o ângulo está crescendo, o seno está crescendo. Segundo quadrante, o ângulo está crescendo e o seno está diminuindo. No terceiro, o ângulo está aumentando aqui e o seno está diminuindo. No quarto, está subindo, subindo. Por que eu estou te falando isso? Na prova pode te perguntar lá. O seno no terceiro quadrante. Então, primeira coisa que eu já sei. Seno no terceiro quadrante. Primeiro, segundo, terceiro. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Porque aqui no meu círculo trigonométrico é 0, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, no terceiro quadrante, qualquer seno está entre 0 e menos 1. Foi? Você tem que saber fazer esses parâmetros. Se eu fosse analisar o cosseno, Chucrute, o cosseno no quarto quadrante, como é que é? Pô, o cosseno vai estar para cá, o eixo deitado, está entre 0 e 1. É positivo. Então, se eu quiser saber sinais, se é crescente, decrescente, o que está acontecendo com o meu seno, cosseno, eu sei usando o círculo trigonométrico. Show?
Ah, chucrute, outra coisa importante que eu vou te dar de bizu, presta atenção. Chucrute, outra coisa importante que eu sei. Moçada, tem um macetinho aí que eu venho trazendo da vida aí, provavelmente aprendi com um professor bom. Se eu quero saber o seno, cosseno, tangente de qualquer ângulo, tem um macete que a gente usa aí, que é seno de K vezes 90 mais ou menos alfa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: você tem que saber os sinais na trigonometria. Então, no primeiro quadrante, visualizando aquilo de seno, cosseno, vou te dar mais alguns bizus. Por exemplo, cossecante é o inverso do seno. Então, se eu tenho cossecante de alfa, se começa com C, é o inverso do S. Secante é o inverso do cosseno. Tangente, e aí acho que eu não falei ainda, mas a tangente você sabe que é o seno sobre cosseno, ou o cateto oposto sobre cateto adjacente, é a mesma coisa, é o inverso da cotangente. E por que eu estou te falando isso? Porque eu descubro qualquer ângulo sabendo isso. Sabendo isso o quê? Primeira coisa, o sinal da cossecante é o mesmo do seno. O sinal da secante é o mesmo do cosseno. E o sinal da tangente é o mesmo da cotangente. Ah, e se eu tenho seno com sono? A tangente está aqui, ó. Ah, que lindo, chucrute. Então aqui é a minha tangente. Foi? Ah, e como é que eu descubro? Sei lá, fala um ângulo aí. Chucrute, eu quero saber o seno de 120. O que você tem que fazer? Esse bizu é brabo, hein? Eu posso dizer que o seno de 120... Ah, tá no limite aqui que o cara marcou, ó. Olha eu fazendo besteira de novo. Seno de 120, quem é? Fala pro chucrute. Eu posso dizer que o seno de 120 é o seno de 90 mais 30. Ou, esse bizu não tem no livro não, hein, criatura? Posso dizer que é seno de 180 menos 60. Você concorda comigo que 120 é 90 mais 30? Ou 180 menos 60? E qual é o bizu do chucrute? Para ficar mais fácil para você, para tu não ter que pensar no K aqui. Se for 90 ou 270, é 90 vezes 1 ímpar. 90 vezes 1 ou 90 vezes 3. Você vai trocar a função. Se for 180 ou 0 ou 360, é um 90 vezes 1 par, você vai manter a função. Não entendi, chucrute. Calma! Chucrute vai trazer a solução para você. 120, 90 mais 30. Ah, então olha que lindo. Não é 90? 90 eu não falei para você que troca a função? Então se é seno, vira cosseno. Ah, que lindo, que lindo. Então o seno de 120 é o cosseno desse ângulo aqui. É o cosseno de 30. Por quê? Deus quis. Ah, chucrute, quem é o seno aqui embaixo? 180. Então, bizu, 90 ou 270, eu troco a função. Se é seno, vira cosseno. Se é secante, vira cossecante. Se é tangente, vira cotangente. Show? Ah, se é 180 ou 360, o que eu faço? Mantenho a função. Se é seno, vai continuar como seno. Seno de 60. E aí eu vou lá e vejo o sinal. O sinal do início. Seno de 120. 120 está em qual quadrante? 90, 120. Segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. Que lindo. Ah, então isso aqui vai ser positivo. Então, quanto vale o seno de 60? Não é raiz de 3 sobre 2? O cosseno de 30 também vale raiz de 3 sobre 2. Olha aqui que emocionante. 30, 60. Então, ó, se eu quero o seno de 120... Se aqui é o meu 180, se eu diminuo para chegar em 120, eu tenho que diminuir 60. Ah, se eu andar 60 aqui, não vai bater igual? Ó? Lógico, então, ó, o seno de 60 é igual ao seno de 120. Só que algumas pessoas não sabem também que o seno de 120
é igual a cosseno de 30. Ah, Chucrute, mas aí seu bizu não foi tão bom, porque eu posso fazer o círculo e ver. Tá, mas olha como é que caiu na prova. Como é que você calcula para o Chucrute seno de 180 mais alfa? Ou, sei lá, cosseno de 270 menos alfa. Quando tem letrinha, você arrega? Não, você usa o bizu do Chucrute. Olha que lindo. 180. 180 e 360 eu mantenho a função, então vai ser qual? Isso, fala pro Chucrute. Boa, moleque. Seno de alfa. Foi ou não foi? Ah, qual é o sinal? 180 mais um pedacinho, mais alfa é terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. Putz, então seno de 180 mais alfa é menos seno de alfa, acabou. Ah, cosseno de 270 menos alfa. Ah, cosseno de 270 menos alfa. 90, 270 eu troco a função. Então, se é cosseno, vai virar o quê? Fala pro Chucrute. Boa! Seno. E o sinal, Chucrute? 270 menos alfa, terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Foi ou não foi? Ah, então também é igual. E isso vale para secante, cotangente, cossecante. Então, qualquer arco côncavo, ou se você tiver que trocar a função, esse é o bizu. Show? Vamos lá, continuando. Coisas importantes que eu sei da trigonometria também. Então, já falei do círculo trigonométrico, já falei do arcos côncavos, de como você achar qualquer ângulo, sinal. E aí, continuando. Chucrute, o que eu sei de importante também, que pode cair lá na sua prova? Relações trigonométricas. A relação fundamental que está lá, não vou falar na Bíblia não, porque senão depois o pessoal vai ficar de mimimi, mas é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, essa relação fundamental, sai um montão de relação. Porque todo mundo sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu fosse demonstrar para você, eu ia demonstrar pelo triângulo retângulo. Tudo se encaixando. E o que eu sei mais de emocionante? O que essa relação ela traz para mim? Olha só, se eu dividir todo mundo por seno ao quadrado, o que vai acontecer? Seno ao quadrado por seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado por seno, putz, olha que maneiro, moçada. Cosseno ao quadrado, eu vou até fazer devagarzinho, porque você pode falar, acho que eu carteou. Carteei não. Seno ao quadrado por seno ao quadrado, 1 sobre seno ao quadrado. Moçada, seno sobre seno, tchau, deu 1. Cosseno sobre seno não é o inverso da tangente? Porque a tangente é seno sobre cosseno. Então, cosseno sobre seno é quem, moçada? Boa. Então, é cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno? Quem é 1 sobre seno, moçada? O inverso do seno eu não falei que é cossecante? Então, aqui, isso aqui é cossecante. Vou botar direito, tu botou cosseno. Cossecante ao quadrado do ângulo. Putz, então da relação fundamental eu descobri que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Foi ou não foi? Chucrute, outra coisa importante. E se eu dividisse todo mundo pelo cosseno ao quadrado? E aí, se eu dividisse todo mundo pelo cosseno ao quadrado? Como é que ficaria? Fala pro Chucrute. Seno sobre cosseno. Então ficaria seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Show? Seno com cosseno dá o quê? Boa! Tangente ao quadrado. Cosseno sobre cosseno? 1. 1 sobre cosseno? Secante ao quadrado. Putz, então da relação fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, você tem essas 3 relações. Ficou claro para todo mundo? E aí eu vou dar um bizu, que se eu fosse da banca da ESA, eu ia botar essa questão. Olha aqui que questão maneira. Então, quanto vale o seno de alfa mais beta? Quanto vale o cosseno de alfa mais beta? Quanto vale o tangente de alfa mais beta? Fala pro Chucrute, pode ser? Seno de alfa mais beta, quem é? Fala pro Chucrute. Seno alfa, cosseno beta. Tem uma historinha para aqui, mas é meio... Vai ser... O YouTube vai censurar essa porcaria, então não vou falar, não. Tem uma que não é que não vai ser censurada, não, que é senta, coça, senta, coça. Então,
É meio estranho, mas é. Cosseno de alfa mais beta. É nojento. Cocô, cosseno de alfa, cosseno de beta, menos CC. Ai, que nojento. É só para tu decorar, cara. Para de mimimi. Então, seno de alfa vezes seno de beta. Beleza? Chucrute. E tangente? Ah, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Se tu não tá nessa fase, espera, só estuda. Tangente de alfa mais beta, então é. Tem gente que ama, tem gente de alfa, mais tangente de beta, dividido por 1 menos tangente alfa, vezes a tangente beta. Ah, se fosse menos, chucrute, aqui ia ser menos. Se fosse menos aqui, chucrute, aqui ia ser mais. Ah, se aqui fosse menos, em cima tu ia manter menos e aqui embaixo tu ia ser mais. A aplicação. O cara me pergunta aqui, para que serve isso na minha vida, chucrute? Primeiro, criatura, para tu passar, para tu ser fiscal, para tu passar para sargento, para oficial, para qualquer coisa que tem que fazer concurso, tu tem que saber essa porcaria. Então tem que saber, problema. Tu não gosta. Chucrute, então, por exemplo, se eu quiser saber o seno de 75, como é que eu faria? Exemplo prático, então na prova pode aparecer, a prova mudou algumas características, então vai que aparece um negócio desse. Seno de 75, quem é? Ah, eu posso dizer que o seno de 75, chucrute, é o seno de 30 mais o seno de 45. Então ficou seno de 30, me ajuda aí, cara, isso, vezes o cosseno de 45, mais o seno de 45, vezes o cosseno de 30. Ah, seno de 30 é meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ah, que lindo, que lindo. Então, ele vai botar em evidência na opção, raiz de 2 sobre 4, 1 mais raiz de 3. Ou ele pode botar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? Pode aparecer assim. Ah, e os mais famosos dessa parte é o que a gente chama de arco duplo. O que é arco duplo, chucrute? É quando o alfa é igual a beta. Então, se o chucrute bota seno de alfa mais alfa, olha aí, Felipe, aprende aí, cara. Seno de alfa mais alfa, fala pro chucrute quem vai ser. Isso, participa, infeliz. Seno de alfa vezes cosseno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de alfa. Que lindo, chucrute. Então, daí que vem que seno de 2 alfa é quem? 2 seno alfa, cosseno alfa. Ah, que lindo, que lindo. Isso é o seno do arco duplo. E é importante, cai. Então, seno de 2 alfa é 2 seno alfa, cosseno alfa. Ah, chucrute! E se eu quisesse saber o cosseno de 2 alfa? Fala pro chucrute. Ai, chucrute, tá muito chato. Tu não tem que aprender trigonometria? Então preste atenção, tenha saco. Cosseno de 2 alfa, quem vai ser? Ajuda, Felipe. Caraca, moleque não ajuda em nada, mané. Então vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, menos seno de alfa vezes seno de alfa. Ah, então cosseno de 2 alfa é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Aqui é importante você lembrar que pode ter algumas variações. Eu posso dizer que o seno ao quadrado é 1 menos cosseno. Aí vai ficar 2 cosseno ao quadrado menos 1. Posso dizer que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno. Então vai ficar 1 menos 2 vezes o seno. Então tem essas duas variações. Ah, chucrute, foi rápido. Pausa o vídeo e ouve o que eu estou falando. Eu, que é mastigadinho também, tudo. Oh, dá uma chance pro chucrute. Tangente de 2 alfa, quem vai ser? Fala pro chucrute. Isso, boa, Felipe. Vai sair craque daqui em trigonometria. Tu tem que ver, odiava matemática, tá até aprendendo com o chucrute. Tangente de 2 alfa, quem vai ser? Tangente de alfa mais tangente de alfa. Posso ir direto? Não. Senão eu vou ficar sem espaço. Vou direto. 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Ah, que lindo, que lindo. Então, esses são os bizus. Eu acho importante. Eu, para a prova, apostaria nesse, sendo de 2 alfa. Ah, e vou te dar um bizu, uma questão prática. Vamos comigo? Então, vamos lá. Essa questão pode cair na prova. Eu sonhei com ela. Se ele pergunta para você quanto é o seno de 22 graus e 30 minutos, ou 22,5 graus, mais o cosseno disso. Como é que vai ficar? Fala pro chucrute. Produto notável, A mais B ao quadrado. Como é que fica? Fala pro chucrute. Isso, boa, moleque. Seno ao quadrado de alfa, de 22,5,
mais 2 vezes o seno vezes o cosseno, mais o cosseno ao quadrado. Ah, que lindo, que lindo! Fala pro chucrute quem é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Sempre vai ser isso. Chucrute, se estiver chovendo, não tem problema, vai ser isso. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Ah, 2 vezes o seno vezes o cosseno. Tu acabou de aprender no arco duplo. 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa não é o seno do dobro? Que lindo! Então isso aqui é 1 mais seno do dobro, 2 vezes 22,5, que dá quanto? Boa! Seno de 45. Então isso é 1 mais seno de 45. Isso é 1 mais raiz de 2 sobre 2. Você tirar no MMC, 2 mais raiz de 2 sobre 2. Vai estar lá a letra C de chucrute. Boa? Show! Continuando. Ah, vou dar para vocês aqui também um bizuzinho de funções trigonométricas. Chucrute, mas funções não aparecem muito. Cara, mudou a banca da prova da ESA, eles botaram cônica, botaram binômio. Então, eu estou me preparando para a guerra. Quem se prepara para uma guerra, o que é uma batalha? E a gente está aqui para arrebentar. Esse ano é o nosso, esse ano a gente vai passar, cara. Esse é o seu ano, ano da vitória. Então, vamos lá. Funções trigonométricas. Observe que eu vou te dar o bizu do que você tem que saber para a prova. Então, olha lá, moçada. Primeiro, função seno. Eu vou fazer um parâmetro aqui para você, que é o seguinte. Observe que as coisas se encaixam. Olha aqui. Fala para mim. Ó, isso é 0. Isso aqui, vou botar 90 graus, 180, 270, 360. Lógico, eu tô fazendo a montagem só para você ter uma ideia como é que as coisas são lindas. Olha aqui que emocionante, cara. Olha aqui. Tu imagina que tu tem um círculo de trigonométrico? Felipe, tá na linha, para de reclamar. Olha aqui, chucrute, tu imagina? Eu peguei a função, tô analisando função, velho. Função, eu vou te dar um bizu que não tem no livro. Assiste até o final, se tu desistir, tu vai perder. Vou te falar o difícil, o jeito difícil que todo mundo ensina, e vou te dar um bizu maravilhoso. Olha lá. Então, primeiro, o difícil. Chucrute, seno de 0. Então, aqui é o seno sem sono, não é isso, Felipe? Tá aprendendo? Boa, moleque. Então, se eu tenho 0, seno de 0... Ah, o seno de 0 é 0. Foi ou não foi? Chucrute, quanto é o seno de 90? Putz, o 90 parou no 1. Que lindo! Chucrute! O seno de 90 é 1. E olha que emocionante, criatura. Se tu bota 30 aqui, por exemplo, sabe onde ia bater, Felipe? E boa, Felipe! O seno de 30 é meio. As coisas se encaixam. Se tu bota o seno de 45 aqui, raiz de 2 sobre 2. Ah, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, 0,85. Então, se tu fosse pegando todas as coisas pontinho, ia dar a fórmula, ia dar o formato que eu te falo. Foi ou não foi? Ah, entendi, chucrute. Acho que eu tô começando a entender. Se eu for no 180, quanto é o seno de 180, Felipe? Boa, moleque, tá mandando. E olha que ele só queria saber de joguinho quando ele chegou aqui, que ele era bom de gravar vídeo, caramba. Agora ele tá aprendendo matemática. Seno de 180, quem é? Fala pro chucrute. Muito bom, seno de 180 vai bater no 0. Que lindo, que lindo. Chucrute, 270. Cortei no -1. Então o seno é quanto? Fala pro titio. Boa, Felipe. Boa, moleque. Ah, chucrute é -1. E o 360? Não bati aqui de novo? Deu 0. Se eu fosse ligar esses caras aqui, sabe o que ia acontecer, Felipe? Até um bom nome para você botar no seu filho. Ia aparecer a senoide. Ah, chucrute. Entendi. A senoide, que o cara fica com medo, e eu sei que na ESA não tem aparecido figura, é isso aqui. Eu liguei todos os pontos possíveis e apareceu isso. Felipe, pega comigo dessa vez, moleque, eu não quero que você nunca mais erre isso, Felipe. Olha aqui. Primeiro quadrante, olha aqui, Felipe, presta atenção. Seno. Tô subindo. Ah, então no primeiro quadrante o seno é crescente. No primeiro quadrante o seno é crescente no círculo trigonométrico. Lembra que eu falei, ó? Subiu, bum.
No segundo, chucrute, o seno é o quê? Fala pro chucrute, fala pro chucrute. Decrescente. No terceiro, porque o seno está aumentando e está diminuindo, aumentando e diminuindo, aumentando. Então é decrescente. E no quarto? Começa a crescer. Então no primeiro quadrante, crescente, segundo quadrante, decrescente, decrescente e crescente. A fórmula da função do seno que você morre de medo quando você vê isso, a senoide, a f de x igual a seno de x, nada mais é. O seno de x a gente já não tinha combinado, Felipe, que é do menos 1 a 1? Olha lá, o conjunto, ó, domínio, todos os reais. A imagem dessa função está indo para onde? Do 1 ao menos 1. Calma que eu vou te dar o bizu, tu não vai precisar fazer nada. Só vai ter que saber o bizu do chucrute. Eu tô fazendo o jeito difícil, o chato. Acho que você entendeu. Depois o chucrute vai fazer o bizu e você usa sempre. Então a imagem é do 1 ao menos 1. Entendi. Chucrute. E o período? O período dessa função. Sabe qual é, Felipe? Essa senoide, ela se repete de 2 em 2 π. Foi ou não foi? Aprendeu tudo, Felipe? Agora você presta atenção no bizu mega. Esse vídeo vai bombar, porque eu nunca vi isso aí na internet, não. Então presta atenção. Vamos lá. Aluno do chucrute, você pode ir até nesse minuto direto. Felipe, vale para qualquer função trigonométrica. F de x é igual a mais b seno de... Foi tu que criou, chucrute? Lógico que não, eu copiei de alguém. Certo? Você não invento nada, eu copio. Eu copiei, eu lembrava e o aluno aprendia isso. Então, primeira coisa, você pode fazer aquela formuleta, você vai acertar, mas você pode usar o bizu do chucrute em todas as questões, sai direta. Olha aqui, f de x é igual a mais b seno de mx mais n. Então, primeira coisa que eu tenho que saber. Chucrute, quem é a minha imagem? A menos b, A mais B. Lógico, o menor primeiro, o maior depois. Ih, chucrute, não entendi. Presta atenção. Ó, chucrute vai dar um exemplo. Felipe, olha aqui. F de x é igual a 2 mais 3 seno de, sei lá, 2x menos π sobre 2. Chucrute. Qualquer função pode ser a mais esdrúxula possível. Olha aqui. Eu sei que a minha imagem vai ser... Olha lá, vai com o chucrute. 2 menos 3 dá quanto, Felipe? Menos 1. 2 mais 3 dá quanto? 5. Acabou. Não preciso fazer nada. Se eu fizer aquela formuleta, eu consigo te explicar. Mas aqui, ó, a imagem. Pode acreditar no chucrute. A menos B, A mais B. Chucrute, e se eu quiser saber o período? Sabe quem é o período, moçada? 2π sobre m. Quem é o m? O m é o cara que está multiplicando x. E geralmente nas provas ele pergunta imagem e período. Então sabe quem vai ser o período aqui para o chucrute? Sabe? O período vai ser 2π. Quem é o cara que está multiplicando x aqui? 2. Então o período é π. Quer ver uma coisa que maneiro? Naquele meu exemplo, Felipe, me ajuda aqui. F de x igual a seno de x. Como é que ficaria? Fala pro chucrute. A imagem. Não tem ninguém na frente, então seria 0 menos 1, 0 mais 1. Putz, olha quem é a minha imagem dessa função. Do menos 1 a 1. Chucrute, quem é o período? 2π sobre o cara que multiplica x. O cara que está multiplicando x é 1. Então o período é 2π. Então vale para qualquer função. Chucrute, mas se aqui fosse cosseno? Sabe qual é a regra? A mesma. Imagem, A menos B, A mais B. Por quê? Deus quis. Período, 2π sobre m. Se fosse cosseno, também, 2π sobre m. E o domínio da função? Todos os reais, seno e cosseno. A única que tem a variação é a tangente. Vamos lá que eu vou te dar o bizu da tangente. Esse bizu é massa. A menos B, A mais B. Período, 2π sobre m. Show? Chucrute, se fosse tangente? Chucrute, e se fosse tangente? A tangente é a única diferente.
Tangente, imagem. Até se você fizesse o gráfico da função tangente, a função tangente é um ventilador, um exército de ventilador assim, ó. Então a imagem dela, o y, é do mais infinito ao menos infinito. Então a imagem sempre vai ser o quê? Do menos infinito ao mais infinito. Do menos infinito ao mais infinito. E o período, chucrute? Seria 2π. Não, desculpa. A tangente seria, o período seria π sobre m. Show? E o domínio, chucrute? O domínio da tangente é um pouquinho mais chato. Vai ter que ser todos os ângulos, menos esses caras aqui, que não tem o domínio correspondente. Show? Vou te dar alguns exemplos. O valor de tangente de 10 mais cotangente de 10 vezes o seno de 20. Então, olha aqui, moçada, olha que maneiro. Chucrute, eu tenho seno de 10 mais cotangente de 10. É clássico na ESA, olha aqui. Então, tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é o inverso. Eu poderia usar 1 sobre tangente, usar a fórmula da relação fundamental, mas eu sempre gosto de jogar para seno e cosseno. É opcional, você escolhe. Sobre seno de 10 vezes o seno de 20. Ah, chucrute, vou tirar o MMC. O MMC é o produto dos dois, então aqui é seno e aqui é cosseno. Que lindo, que lindo. Olha quem apareceu em cima. Seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 10 dividido pelo seno de 10 vezes o cosseno de 10. Só que você lembra quem é o seno de 20? 20 não é o dobro de 10? Então pode ver que na questão pode aparecer 20 e 40, pode aparecer 50 e 100, vai aparecer um dobro do outro. Ah, então seno de 20 vai ser 2 vezes seno de 10 vezes cosseno de 10. Já é clássico. Seno de 10 com cosseno de 10 em cima e embaixo. Tchau. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, relação fundamental é 1. Putz, então acabou minha questão 2. Letra B de bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Se x está entre π sobre 2 e 0, e y é a função tal, que eu vou botar no quadro, então y é igual a... Então vamos lá, moçada. Usando o macete do chucrute, π sobre 2 é 90. 90, eu faço o quê? Eu troco a função. Então isso aqui seria cosseno. E não tive uma ideia mais genial. Olha aqui. Cossecante no inverso do seno. Então seno vezes o inverso do seno, tchau, deu 1. Eu poderia botar para a relação fundamental ou eu poderia simplesmente 1 sobre seno. Outra aqui, ó. Tangente não é seno sobre cosseno? Aqui, ó. Isso aqui não é seno sobre cosseno? Putz! Então, cosseno com cosseno, tchau, cortou. Ah, que lindo, que lindo. A minha função toda se transformou em 1 dividido por seno de π sobre 2 menos x. E aqui eu vou ter que jogar para a relação fundamental. π sobre 2 é 90, 90 eu troco a função, então se é seno, vira cosseno. Se você entrou direto na solução da questão, volta lá que eu expliquei antes. Então aqui virou o quê? Cosseno de x. π sobre 2, 90 menos x, é primeiro quadrante. No primeiro quadrante, seno, cosseno, tangente, todo mundo é positivo. Então, pô, isso ficou 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno e secante de x. Show, acabou. Que lindo. Letra C. Show? Continuando. Existirá x pertencente aos reais que satisfaça a igualdade seno de x igual a 2k menos 5, C e somente C. Por que que eu botei essa questão, moçada? Porque quando o cara vê isso, ele fica viajando. Pô, tem que botar isso no seno ao quadrado, tem que botar no triângulo retângulo. O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, isso é uma função. Ele está perguntando para você, se seno de x é isso e o k está variando, quais são os possíveis valores de k? E a gente viu que na função seno, o seno está da onde a onde? O seno de x lá não diz para a gente, lá, quando a gente visualizou a imagem, que é menor ou igual a 1, ou maior ou igual a menos 1, ou pela função seno, ou pelo círculo trigonométrico. Então acabou a questão. 2k menos 5 é menor ou igual a 1, ou é maior ou igual a menos 1. Uma inequação
dupla, né? Tem duas, então eu resolvo primeiro um lado. Então como é que ficou aqui? Fala pro chucrute. Menos 5 vai para o outro lado, dá mais 5. 5 menos 1, 4. Então 4, 2k maior ou igual a 4. Se for para o outro lado, fala pro chucrute, como é que vai ficar? Uma inequação simultânea. Então dá 6. Que lindo, que lindo. Dividindo todo mundo por 2 vai dar quanto? Então eu tenho k menor ou igual a 3, k maior ou igual a 2. Molezinha. Vamos lá, continuando. A solução real da inequação meio menor que seno de x menor ou igual a raiz de 2 no intervalo de 0 a π sobre 2. Então eu não cheguei a falar lá no vídeo anterior a esse, você que está assistindo às aulas. Então eu deixei para falar na questão. O que eu tenho que saber de equações trigonométricas? Primeiro, equação trigonométrica eu resolvo no círculo trigonométrico. Então, quando eu tenho seno de x menor ou igual a raiz de 2 maior que meio, obrigatoriamente eu tenho que ir lá no círculo trigonométrico. Então, como é que eu faço, chucrute? Eu pego lá, ó. Primeira coisa, estou analisando seno. Seno é isso. Cosseno é consono, deitado. Então eu vou marcar no círculo trigonométrico meio e raiz de 2 sobre 2. Então seno de x meio está aqui. Aberto. Por que bolinha aberta? Porque aqui, ó, não é maior ou igual. O seno não é maior ou igual, o seno é apenas maior. Então aberto não inclui, é intervalo aberto. E é menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Menor ou igual, o igual está incluso, então é intervalo fechado. Então olha o que o chucrute está procurando. Ele está procurando todos os valores do seno que é maior que meio e menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos ver a quais os ângulos isso corresponde. Então, gente, qual é o ângulo que o seno é meio? Fala para o chucrute. Boa, 30 graus. Chucrute, se aqui eu tenho 30, eu era 0, subi 30. Se aqui é 180, eu subi 30, aqui vai ser quanto? 150, boa. Chucrute, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, não é isso? Então aqui é 45 graus. E aqui, chucrute? Aqui é 180 menos 45, dá quanto? Fala pro chucrute. Boa, 135. Entendi. Então o que eu sei? Aqui intervalo fechado, aqui aberto, aberto. Eu estou procurando esses valores, chucrute. Então isso é uma equação trigonométrica. Eu tenho uma equação trigonométrica, não tem mistério. Eu vou lá e jogo no círculo trigonométrico. E aí eu sei os valores correspondentes. Então quais são as minhas opções? Se eu estiver falando na primeira volta, de 0 a 360, vai ser quem? Aberto em 30 graus, fechado em 45. Aqui, vai ser o quê? Fechado, o colchete é virado para o ângulo. Fechado em 135, aberto, só vírgula. Não precisa botar esse ponto de vírgula. Aberto em 150. Aberto está de mal, então vira ao contrário. Acabou a questão. Na questão deve estar em radianos. Radianos é molezinha. Π não é 180? Então, 30. 30 não é 180 por 6? Então isso aqui é quem? Π sobre 6. 45 não é 180 por 4? Então isso aqui é quem? E lógico, sua prova é múltipla escolha. Então, provavelmente nas alternativas está tudo π sobre 6, π sobre 4. Só tem que achar o quê? Para onde está o colchete. 135 é 3 vezes 45, então é 3π sobre 4. 150. 150 é 5 vezes 30, não é isso? Então isso aqui é 5π sobre 6. Vê se não está lá na opção. Caramba! Que lindo! E tá isso mesmo, chucrute. Deu que letra? Fala pro chucrute. Deu a letra D de Deus poderoso. Foi ou não foi, moçada? Show! Saideira, última. Então vamos lá. Saideira aí, hein? Essa questão é boa também, porque a gente vai lembrar de determinante e vamos lembrar, fazendo analogia com trigonometria.
Qualquer que seja θ, o log do determinante é igual a... Aí o aluno treme. Chucrute, como é que eu faço isso? O cara botou determinante com log. Primeiro, cara, é muito importante na prova ter tranquilidade. Eu sei que tranquilidade na prova é lenda, a gente fica nervoso. Eu ficava muito nervoso na hora de fazer concurso. Mas controle suas emoções, controle sua mente, tenha tranquilidade porque vai dar certo. Você sabe, o conteúdo está aí dentro da sua mente. É só você parar e acreditar que vai dar certo. Chucrute, determinante. Então, primeiro, determinante 2 por 2, como é que faz? O produto desse menos o produto desse. Determinante 3 por 3, qual é o macetinho? Repete as duas primeiras colunas. Cosseno de θ menos seno de θ, 0. Seno de θ, cosseno de θ, 0. O que eu vou fazer? Para cá eu faço o produto. E esse mais não é porque tem que ser positivo, não. É só para dizer que eu tenho que manter o sinal. E ao contrário, eu faço o produto e esse menos é que eu tenho que trocar o sinal. Então fala para o chucrute. Cosseno vezes 1. Que vai ficar aqui? Boa! Cosseno ao quadrado de θ. 0 vezes qualquer coisa, tchau, 0. 0 vezes... Tchau, foi embora. Tchau, 0. Tchau. Menos seno ao quadrado, só que tem um menos. Então, se deu menos seno ao quadrado, vai virar o quê? Mais seno ao quadrado de θ. Que lindo, que lindo! Chucrute! Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a quanto? 1. Letra A de futuro. A aprovação é o seu futuro, guerreiro. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha isso aí, porque quanto mais inscritos o Chucrute conseguir, mais ele fica motivado, mais ele vem gravar para você, tá bom? Mais gente está ajudando. Tchau, tchau.